ar o E aí Talk Show. Para comandar o programa, Professor Caixeta. Seja bem-vindo ao nosso Talk Show, que tem como principal ideia trazer histórias de vida que sejam inspiradoras aí para você que está assistindo ao programa, mostrando que os mais diversos sonhos são possíveis de realização. Hoje, nós temos o programa especial, né? Que traz um convidado de primeira linha para comentar sobre mulheres no agronegócio, que foi o tema da nossa terceira temporada, assim como para introduzir a discussão sobre fontes da juventude, que é o tema da nossa quarta temporada, nossa próxima temporada. E, nesse sentido, é um prazer enorme recebemos o professor Pedro Valentim Marques, para quem eu dou as boas-vindas, Pedro. Caixeta, é um prazer muito grande estar com vocês aqui, tá? E espero que as minhas experiências, né, sirvam de incentivo para os jovens que estão aí do outro lado, nos dedos, nos ouvidos. Legal. O professor Pedro Valentim Marques, ele é nascido no Recife, em Pernambuco, no dia 4 de março de 1946. Né? Ele tem, portanto, 76 anos, né? Super bem conservados, né? E na Exalc USP, ele fez sua graduação em Engenharia Agronômica, fez o mestrado em Economia Agrícola, fez a sua livre docência e foi onde recebeu também o título de professor titular, né? Ele tem o seu PhD em Economia Aplicada, né, Applied Economics, pela University of Kentucky, nos Estados Unidos, e foi pesquisador numa série de instituições, né, que envolvem a Embrapa, o CNPq, né, a FAPESP, envolve a própria Exalc USP, onde ele ministra aulas tanto para graduação quanto para pós-graduação, e onde atualmente é professor titular aposentado, né? Ele é fundador e presidente do PSEG, que é o Programa de Educação Continuada em Economia e Gestão de Empresas. Ô Pedro, acho que te conheço relativamente bem, né? E eu sei que desde os primórdios, né, você se notabiliza por ser uma pessoa lutadora e vencedora, né? E sei que você começou cedo, né? Começou a trabalhar como auxiliar de escritório em janeiro de 1960, né? Exatamente. Quando você tinha ainda 13 anos. Isso. Então, eu queria que você contasse um pouco sobre essa sua infância e a própria juventude antes de entrar na Exalc. Tá bom. Então, assim, resumindo, né? Meu pai, ele era oficial do Exército e, na época da guerra, foi servir lá em Recife, né? Tá? E conheci a minha mãe e eu acabei nascendo em 46, que estava no final da guerra, né? Tá? Logo em seguida, minha mãe ficou grávida também, de novo, da minha irmã. Aí eles vieram para São Paulo, minha irmã nasceu aqui em São Paulo, depois meu pai andou por aí, Mato Grosso, Jundiaí, né, tá? Andou por vários lugares, e aconteceu um problema na vida deles lá, e nasceu meu irmão, tá? E se separaram, tá? E aí meu pai foi embora para cuidar da vida dele, naquela época ele era major do Exército, né? E minha mãe foi batalhar, né? Moramos em Caxias, no Rio de Janeiro, onde eu fiz meu primeiro negócio. Eu gosto de salientar isso aí. Era uma lojinha de fogos. Eu devia ter uns 8 ou 9 anos, né? Tá? Depois vim para São Paulo, terminei o primário em São Paulo e fui trabalhar, né? Fui tintureiro, sapateiro, trabalhei em feira, trabalhei em fábrica de marmita, né?
Até que minha mãe me arrumou um emprego lá no escritório, lá no centro de São Paulo, que era o sonho nosso, né? Tá? Então, com 13 anos, eu fui registrado, tá? Né? E não estudava naquela época, tá? Então, mas eu não ligava muito, porque meu sonho era ser jogador de futebol. Mas assim, eu lia muito, né? Eu estava até lembrando agora, não sei porque eu me lembrei disso aí. Um carnaval, eu passei o carnaval inteiro lendo Recordação da Casa dos Mortos. Você já leu, Cacheta? Todo mundo achava que eu era louco. Eu lia muito, sabe, Cacheta? E aquilo na minha cabeça, e eu trabalhava. Imagina, eu morava não sei se quem conhece São Paulo, mas eu morava na Vila Matilde, né? Levantava, pegava o especial das 7 da manhã, descia no Largo da Concórdia, pegava um bonde, descia na Praça Clóvis Bevilacqua, atravessava e trabalhava na Rua 15. Aí voltava no final do dia, fazia o caminho inverso, né? Tá? Bom, isso aí foi até os meus 16 anos, mais ou menos, né? Tá? Aí meu pai morreu. E quando meu pai morreu, bom, e nós batalhando, né? Naquela luta lá, eu, minha mãe, meus irmãos, tá? E meu pai morreu e uma pessoa se interessou pelo nosso caso, porque era muito difícil, né? Minha mãe era uma pessoa muito humilde, não sabia dos nossos direitos, né? E essa pessoa, por acaso, era presidente do Clube dos Oficiais de São Paulo, né? Tá? Se interessou e em 6 meses resolveu nosso problema, tá? Eu sei que quando eu completei 18 anos, eu passei a receber mesada, pensão, né, do Exército, como filho de oficial. Aí resolvi voltar a estudar, né? E aí fui fazer supletivo. E aí foi um longo caminho, né? Imagina, Cacheta, eu morava na Vila Matilde, trabalhava na Rua 15 e estudava na Penha, né? Aí eu saía às 5 horas, comia um sanduíche de pão com polenguinho, ou então pão com salsicha. Aí ia para a aula, pegava um ônibus até a Penha, ia para assistir a aula, pegava um ônibus para ir para casa, chegava em casa às 11h30, tomava banho, jantar, estudar, para o outro dia pegar o trem das 7 de novo. Né? E isso quando tinha ônibus da Penha para Vila Matilde. Quando não tinha, eu ia a pé. Né? Você já dormiu andando, Cacheta? Eu aprendi a dormir andando, cara. Era assim, eu andava um quarteirão, quando eu sentia calçado, eu acordava, olhava para os dois lados, atravessava a rua, dormia de novo, mais um quarteirão. Aí chegava lá. Bom, e aí com isso eu terminei o colegial, tinha terminado o supletivo, colegial, né? Tá? Tive sorte, porque foi um colegial muito bom, atendeu o Rui Barbosa, lá na Penha. Professores muito bons, né? E assim, tinha uma certa. O diretor da escola era um visionário, né? Tinha laboratório, nós tínhamos aula de sábado, domingo, laboratório, né? Tá? E aquele negócio foi ficando na minha cabeça. Aí um dia foi um cursinho fazer uma apresentação lá, né? E falaram da agronomia, tá? Eu olhei lá e falei, puxa, eu tinha tido um professor que era agrônomo, né? Lá atrás no supletivo. E aquilo ficou na minha cabeça. A hora que eu olhei o programa, eu falei, acho que eu vou fazer agronomia. Eu não era muito forte nem em exatas, nem em biológicas, né? Eu falei, vou fazer agronomia. Cacheta, você acredita? Só me inscrevi aqui em Piracicaba, né? Tá? Vim para cá, fui parar na casa do Tami, né? Aí a irmã do Tami falou, ali tem uma pensão, o pessoal fica lá. Fiquei na pensão da Boa Morte, né? Bom, resumindo a história, né? Consegui entrar, né? Na Exalc. E isso foi em 69, 1969. 69, isso. 68, porque 69 eu entrei na Exalc. Janeiro, fevereiro de 69, vai. Tá? Naquela época, vestibular aqui. E nós tínhamos que fazer vestibular aqui em Piracicaba. E daí na Exalc, né, você se graduou em engenharia agrônomica. Foi outra batalha também, porque eu não tinha dinheiro, né? Tá? Só que assim, quando eu me inscrevi para a Casa do Estudante, a hora que olharam lá no meu documento, filho do major, né? Tá? Pô, não me aceitaram na Casa do Estudante. Tá? Né? Aí eu falei com os amigos, o amigo falou assim: vai lá tem um quarto que fica os colchões, fica lá que você se arruma. Né? Fui lá no quarto dos colchões, me enfiei lá dentro da Casa do Estudante, fiquei morando lá. Né? Até que surgiu um lugar lá no quarto de canto, aí fui para o quarto de canto, aí fiquei 5 anos na Casa do Estudante. Né? Tá? Aí comecei a trabalhar, me virar, ganhar dinheiro e foi indo e acabou, né? Tá? Legal. E daí você se formou em 1973, e logo na sequência você
passou a integrar o quadro de pesquisadores da Embrapa. Foi assim, ó. Quando eu estava no segundo ano, eu consegui uma bolsa na entomologia, lá com o Nakano, tá? Aí estava lá na entomologia e o Gilberto estava fazendo tese de doutorado, né? E descobriram que eu sabia usar aquelas calculadoras facite, sabe aquela facite de rodar assim, né? Tá? O Gilberto falou, dá para você me ajudar na minha tese de doutorado, né? Aí eu fui lá para a economia, que naquela época as calculadoras ficavam na economia. Ali na sala 2, aquela sala 2, acho que 231, aquela sala que é um anfiteatro agora, né? Tá? Aí fui para lá, né? Tá? Aí comecei a ajudar um aluno, ajudar outro, né? No final do semestre, o Joaquim Henke me ofereceu uma bolsa para ficar no departamento de economia ajudando os alunos. Né? Aí eu virei pesquisador daquela época, a Fundação Ford, né? Tá? Virei um monte de coisa. Tá? Eu era diretor do centro acadêmico, eu também era diretor do restaurante, trabalhava no restaurante, né? Tá? Eu sei que eu fui começando a me virar. Aí, quando chegou em julho, né? O Joaquim me ofereceu uma bolsa para fazer o mestrado. Tá? Quer dizer, quando entrei, era 5 anos, e o curso passou para 4. E eu consegui sair com 4,5, né? Tá? Aí falou, Pedro, você não quer fazer o mestrado? Eu te arrumo uma bolsa de acho que uns 750, né? Quando foi em outubro, ele me falou, foi criada uma empresa chamada Embrapa, né? E eles estão contratando para fazer o mestrado. Você quer? Quer que eu te indique? Falei, Joaquim, vai ganhar quanto? Vai ganhar 3.300. Põe meu nome aí, Joaquim. Assim que eu entrei na Embrapa. Né? E aí recebi meu salário em janeiro, casei em fevereiro, comecei o mestrado em março. E daí você ficou 12 anos na Embrapa, e isso acabou incluindo o seu tempo de PhD na Universidade. Contou os 3 anos de mestrado, que eu já era funcionário da Embrapa, né? Tá? Aí terminei o mestrado, fui para São Carlos, aqui pertinho, né? Tá? Aí fiquei lá, logo em seguida apareceu a proposta de um curso de inglês, que a Embrapa tinha um curso de inglês naquela época, né? Tempo integral lá em Sete Lagoas. Eu pedi para ir. Mas, pô, Pedro, você acabou de chegar agora, cara, né? Tá? Mas vai lá, se você conseguir entrar em alguma universidade americana, a gente te libera. Consegui entrar em 3 universidades americanas, né? Tá? Aí não teve jeito, aí me liberaram, como funcionário da Embrapa, né? Aí fui para os Estados Unidos, fiquei 1 ano na Carolina do Norte, depois 3 anos lá em Kentucky. Aí terminei o PhD. Terminei 3 anos e 10 meses, vim embora. Puxa vida. E daí, na sua volta, você acabou ficando no Centro Nacional de Suínos e Aves. Isso, lá em Concórdia. Né? Também foi interessante. Eu cheguei lá, eu era um dos poucos brasileiros que entendia de microcomputação naquela época. Tá? E tinha um computador lá, um Polivax, né? Tá? Cara, eu desmontava aquele computador, não tinha técnico, né? O técnico lá em Florianópolis, eu lá em Concórdia, o cara falando, desmonta, tira tal coisa, né? Testa tal coisa, aprendi a montar computador, né? E eu mexia com programação linear, com essas coisas, né, Cacheta? Aí eu vinha ajudar o departamento de final de semana, sabe? Né? Às vezes eu vinha dar uma aula aqui no departamento e tal. Aí até que surgiu uma vaga em 85, me ofereceram, né? Tá? Aí, em março de 86, eu assumi no departamento como professor, né? Com essa ideia de aproximar o departamento do setor empresarial e também de ajudar o departamento a se informatizar. Tá? Aí foi aquela loucura. O Shirota era aluno ainda, de fim de semana ficava eu e o Shirota comprar as peças no Paraguai para montar computador. Né? E Pedro, assim, pelo que você relatou, né? De uma certa forma, você acabou fazendo uso, morando aí, numa série de centros urbanos, né? E particularmente Piracicaba, né? Então, eu queria que você contasse um pouco aí sobre, quem sabe, as qualidades que você observou numa cidade do interior como Piracicaba. Então, Piracicaba era totalmente diferente do que era hoje, tá? Né? Aliás, eu vi 3 fases diferentes. Primeiro, Piracicaba era uma cidade agrícola naquela época, tá? Cana-de-açúcar, só tinha cana-de-açúcar. O rio era morto, entende? Tá? Né? Depois teve uma fase quando veio a Caterpillar, né? A cidade deu um up, né?
E, finalmente, quando veio agora a Hyundai, né? A cidade se internacionalizou. Tá? Então, vamos dizer assim, bom, só que naquela época que eu vim para cá como professor, né? Tá? Ninguém enxergava, todo mundo queria ficar em São Paulo, Cacheta. Tá? Por quê? Não, porque eu sou consultor, São Paulo é mais fácil conseguir consultoria, né? Trabalhar em empresa e tal. E eu percebi que em São Paulo, eu já tinha experiência, né? São Paulo se perdia muito tempo, né? A vida era muito cara, tá? Aqueles congestionamentos fenomenais. Então, Piracicaba tinha essa aí, tinha uma qualidade de vida boa, era perto de São Paulo, né? Tá? E evoluiu o que você está vendo hoje. Hoje, Piracicaba é uma cidade fantástica, né? Tá? Você está perto de São Paulo, você tem toda a capacidade de prestar consultoria, de dar aula, de acompanhar o que está acontecendo numa cidade grande, né? Morando numa cidade pequena ainda, tá? É uma cidade, vamos dizer assim, interiorana, não pequena, né? Mas interiorana, tá? Né? Se você for bem em São Paulo, aqui em Piracicaba, eu não sei, você mora no condomínio, mas eu moro no Jardim Elite, né? Tá? Lá todo mundo te conhece. A gente sabe o horário que cada um passa na frente, na rua. Legal. E Pedro, você comentou essa questão da consultoria, né? Você, entre 95 e 2005, mais ou menos, você foi um consultor bastante atuante da BMF, né? Bovespa, hoje B3. Me lembro que você liderava treinamentos em cursos sobre derivativos agrícolas, né? E sobre o próprio indicador de preço de soja, né? Ao mesmo tempo, acho que em 98, você fez um pós-doutorado na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Isso. E se tornou professor titular em 2000, né? Acho que setembro de 2000, né? E isso consolidando aí, né, a sua vasta experiência em economia e administração, mas a ênfase aí em mercados futuros agropecuários, né? E isso incluía os próprios derivativos agropecuários, organização de mercados agroindustriais, né, os custos de produção, eficiência técnica e econômica no agronegócio, dentre outros temas. Então, tendo em vista essa sua visão, essa sua experiência, eu queria ouvir de você o seguinte: você entende que, de fato, o produtor agrícola brasileiro seja bem tecnificado, né? E que não tenha mais tantos medos e inseguranças para atuar no mercado financeiro, particularmente em mercados futuros, Pedro? Ô, Cacheta, eu vejo um problema muito grande para o produtor rural atuar no mercado financeiro, tá? Ele não entende o processo. Entende? Quer dizer, aquela juventude, aquele pessoal que quando eu comecei, né? Tá? Agora, nesses anos todos, esses 30 anos, né? Tá? Até foi interessante contar essa história para você, né? Eu me aproximei da BMF, tá? O Luiz Cláudio veio fazer estágio comigo, o Luiz Cláudio conhecia o Félix e acabamos nos aproximando da BMF. Naquela época o Pedro Mello era diretor lá da BMF, né? Bom, aí o Dorival, que era o superintendente, falou: Pedro, professor, o mercado financeiro, o mercado agrícola é tão bom, porque a Exalc não cria um curso para agrônomo, né? Eu falei: Dorival, faz tempo que eu vi isso aí, né? Eu precisaria me atualizar. Não tem problema. Aí ele foi para os Estados Unidos, né? Fiquei lá em Chicago, Nova York, né? Aí criei o curso, eu dei esse curso durante 30 anos, tá? De derivativos, né? E foi um negócio que foi crescendo. Então eu fui notando que o produtor rural tinha muito medo, né? O produtor rural se assustava com aquele negócio. O produtor rural brasileiro é endividado, tá? Então, ele endividado, ele vende antecipado a produção dele, né? E aí as empresas vão fazer a operação na Bolsa, tá? Né? Então, o que eu sinto assim, né? A gente tem um grupo de pessoas que já estão conseguindo operar direto, né? A partir de um certo volume de negócio, já tem filhos que fizeram nossos cursos, né? Tá? Essa geração que está vindo aí, que já conhece. Então, o que está acontecendo? Eles já têm um certo volume, eles já estão começando a operar direto na Bolsa, tá?
Mas resumindo, né, a grande maioria da produção brasileira agrícola passa pela Bolsa, só que não através do produtor rural direto. Tá? O produtor rural faz uma operação de barter, né, e a empresa em si, que fornece, fornece o insumo, que faz a troca, né, ela opera na Bolsa. Tá bom? Então, esse é o grande problema, porque o produtor está endividado, ele não tem condições de bancar ajuste diário, margem de garantia, né? Tá? Essa instabilidade que o mercado vem. É claro que se ele fizer uma operação bem feita, ele não vai perder dinheiro, né? Mas é uma questão de timing, né? Tá? Você tá com a tua produção plantada, você vai colher daqui 3, 4 meses, vai ter dinheiro na mão. Só que o ajuste diário é no dia seguinte. Você tem condição de fazer isso? A maior parte não tem. Tá? Então, eu acho que esse é o grande problema. É falta de conhecimento e falta de recursos. Okay. E Pedro, você na sua carreira, né, principalmente na Exalc, você acabou tendo uma contribuição importante na produção científica, né? Você escreveu diversos artigos, diversos livros, né? Recebeu aí uma série de prêmios, né? E, particularmente, você, como professor da Exalc, você tem, dentre outros méritos, né, a ampliação do alcance do PSEG, né, que hoje acaba sendo considerado como um dos mais respeitados MBAs do país. E você continua a diversificar, né, as suas demandas aí, a partir da criação agora recente aí da faculdade PSEG, e mais recente ainda, tudo isso numa sede nova, né, e bastante ampla, recém-construída. Então, primeiro, parabéns por tudo isso. Agora, os números do PSEG são números expressivos, né? Muita gente passa pelo PSEG, muita gente se dá bem a partir de ter passado pelo PSEG, né? Então, é um trabalho muito sério de formação e atualização de recursos humanos. E nesse programa especial, a gente tenta trazer, né, um profissional bem qualificado, no caso como você, para colocar algum tipo de sinalização sobre as temáticas que a gente tem explorado, né? E a temática que está se encerrando dá conta de mulheres nos agronegócios em geral. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre a importância das mulheres, né, no PSEG, de uma maneira geral, né, e particularmente nas salas de aula, né, sejam elas virtuais ou presenciais, nos cursos que o PSEG oferece. Cacheta, nós temos um carinho todo especial com as mulheres aqui do PSEG, né? Hoje elas são a maioria aqui dentro, tá? Elas são muito ativas, muito centradas, né? E esse é um ponto que eu gosto de chamar a atenção. Homens, cuidado, homens, tá? Vocês estão dispersando muito, né? Tá? O que eu tenho visto em geral, tanto como professor, como administração, né? Tá? Os homens estão muito dispersos, estão sem foco, parece, tá? Né? Com algumas exceções, o jovem entra na universidade, quer fazer farra, quer aproveitar, quer se divertir, né? E as meninas não, as meninas entram, né? Tá? Tanto é que você pegar os últimos anos, os melhores alunos são mulheres, tá? Né? Esse é um papel muito importante que está acontecendo agora. Então, eu como pai, né? Tá? Eu falo, rapazes, se cuidem, rapazes, né? Tá? Agora, do outro lado, também eu fico muito feliz que as mulheres, né, estão acordando para o potencial delas, né? Tá? A mulher tem um papel muito importante na sociedade, na família, né, Cacheta? Você vê que o homem ele pula no galinheiro, pula no poleiro, sai para outro, né? Tá? E os pintinhos ficam lá. Quem vai pegar aquilo ali e cuidar é a galinha, né? A mulher, né? Tá? Então, assim, felizmente as mulheres estão tendo esse papel. Então, é o que a gente vê nas empresas, né? Tá? Elas estão trazendo aquela estabilidade, né? Aquela segurança, tá?
aquela visão mais de longo prazo, né? Tá? Que eu acho que é muito importante. E eu, particularmente, tenho algumas amigas mulheres muito ativas, né? Estão se destacando muito no agro, né? Tá? Uma delas, inclusive, já foi entrevistada, a Roberta, né? Tá? Né? Você vê o papel que ela tem, muito ativa, né? Muito ampliou, né? Então, quer dizer, você vê aquela mulher que antigamente era dentro de casa, né? Tá? Depois você vê aquela mulher que se preocupa com a família e está buscando novos espaços, né? Agora, eu, como homem, também, eu falo para os rapazes, meus amigos, vocês se cuidem, tá? Tá bom? Tá, e Pedro, um outro lado, acho que importante aí do seu perfil, como você até mencionou, no passado você queria ser jogador de futebol, né? E eu não sei se o registro está correto, mas você foi goleiro da Exalc, era Foi. o Pata Negra. Isso. Até tem uma história interessante, né? Tá? Eu jogava futebol, né? E naquela época não tinha tênis, né? Tá? Aí chegava com o pezão sujo, punha o pezão assim em cima da mesa, né? Tá? Aí os amigos, pô, pata preta, né? Pezão sujo, né? Tá? E como havia aquele goleiro, o Aranha Negra, né? Tá? E o pessoal achava que eu jogava bem, aí foi Pata Negra, Aranha Negra, né? Virou Aranha Negra, virou Pata Negra. Né? Então, esse é a origem do apelido. Agora, o jogador de futebol, né? Ele tem uma carreira não muito longa, né? Às vezes o goleiro até tem uma carreira um pouco mais longa, mas você, como esportista, se destaca agora como ciclista, né? Exatamente. Ciclista de 76 anos, né? Deixando muita moçada para trás aí, né? E o Pedro, ele sempre ajudou as pessoas, né? Eu não sei se ele vai se lembrar, mas eu me lembro muito bem. Em 1990, a gente teve um congresso da Sober em Piracicaba. E na época já era comum a realização dos chamados minicursos, né? E houve, nesse congresso, um minicurso voltado à formulação de rações. E daí o Pedro me convidou, eu era recém-chegadíssimo na Exalc, né? E a gente trabalhava com o DHLLP, né? Você lembra do software, né? Então já foi assim uma primeira oportunidade que me ajudou bastante aí a desenvolver uma série de oportunidades aí dentro da USP. O Pedro é uma pessoa que acredita no trabalho duro, né? O famoso Deus ajuda quem cedo madruga, né? E acredita muito na dedicação, né? na capacidade e, por que não dizer, na sorte, né? De estar preparado no lugar certo e na hora certa. Então, Pedro, em função dessa característica do programa especial, eu queria que você discorresse um pouco sobre o tema da nossa próxima temporada, que é Fontes da Juventude, né? E, nesse sentido, eu acredito que no corpo de professores e alunos, né, do PSEG, existe um número expressivo de profissionais, eu vou chamar de sêniores, né? Mas que são, talvez, tão joviais como você, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Como atrair essas pessoas, que resultado essas pessoas têm trazido e assim por diante. Cacheta, é claro que cada pessoa tem uma situação, né? Idoso, a terceira idade, a quarta idade, não sei mais, né? Alguns estão bem fisicamente, outros não. Mas, em geral, tá? A nossa geração está chegando bem nessa idade, né? Tá? Então, assim,
eu sempre acreditei que a gente não pode deixar a cabeça parar, tá? Até eu estava vendo um negócio assim, não deixa o velho entrar em você, né? Tá? E nesse sentido, essa minha convivência aqui no PSEG é muito boa. Aqui só tem jovem, cara, tá? E jovem que está mexendo com o computador, né? Tá? Que tá programando. E eu para mim não ficar para trás, para esse pessoal não passar em cima de mim, eu sou obrigado a me mexer, né? Tá? Então, assim, essa é a minha recomendação, né? Se mantenha ativo fisicamente, né? Tá? É claro, cada um vai dosar. Se você não pode ir na academia, puxar peso, né? Tá? Você pode ir no Pilates, tá? Se você não pode fazer o mountain bike, você pode fazer o spinning na academia, né? Tá? Se você faz mountain bike, mas está ficando para trás, compra uma assistida. Eu comprei uma assistida agora. Conhece, Cacheta? Assistida? Então, eu comprei uma agora, né? Tá? Por quê? Eu estava saindo. Eu tenho uma turma que sai comigo, né? Tá? A gente sai junto de fim de semana. Assim na faixa de 60 quilômetros que a gente faz, né? Tá? Eu estava ficando para trás, né? Tá? Agora não, cara. Agora eu comprei uma assistida, né? Tá? Eu chego lá em cima, agora eu sou o fotógrafo oficial. Eu chego primeiro que eles lá em cima e fico tirando fotografia deles, né? Tá? Então, assim, é o desafio, que a gente tem que estar com desafios, né? Tá? Eu, particularmente, eu me imponho um desafio intelectual sempre, né? Tá? Além desse conviver com jovens, de estar fuçando as coisas, descobrindo coisas novas, que eles me cutucam, eu sou obrigado a aprender, né? Tá? Eu sempre gostei muito de ler, Cacheta, muito, né? Eu leio muito, tá? E hoje eu tento me manter, né? Tá? Eu aderi já faz alguns anos ao e-book, né? Tá? Então, assim, eu baixo as coisas que eu quero, eu sempre tenho um livro, sempre estou lendo um em inglês e um em espanhol para mexer com a parte diferente da cabeça, né? Tá? E assim, procura sempre ser otimista na vida, né? Tá? Sempre imaginar que a gente ainda pode sonhar, tá? Não pode parar de sonhar também, tá? Então, sonhar. Então, assim, seja otimista, se cuide, né? Os homens, particularmente, não gostam muito de ir no médico, mas tem que ir no médico, né? Tá? Inclusive o médico oculista, né? É muito bom, né? Tá? Então, assim, se cuidar, tá? E se manter ativo na vida, tá? Otimista, até onde der, tá? Esse que eu planejo, né? Tá? E eu espero que eu possa servir de exemplo para quem está vindo aí também, né? Tá? Como o Cacheta falou, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Quem levanta cedo, tá? Né? E ter sorte é estar no lugar certo, na hora certa e preparado, tá? Então, se a gente juntar tudo, o jovem, né? Continue estudando, leia bastante, né? Eu falo para meus alunos, a leitura, além de tudo, de você crescer intelectualmente, deixa você longe de problema, tá? Enquanto os seus amigos estão se metendo em encrenca, você está lá no seu cantinho lendo, né? Tá? Sonhando, aprendendo, né? Crescendo, tá? À medida que você vai crescendo, sonhe, tenha objetivos na vida, tá? Lute pelos seus objetivos. Não fique só reclamando, porque a minha situação é assim, eu não tenho a casa estudante está ruim, o restaurante está ruim, né? Tá? Poxa, cara, se você soubesse quantas vezes a gente teve que amassar feijão, né? Eu lembro até hoje, né? Amassava o feijão assim, saía o bichinho, né? Aí você tirava, amassava, deixa assim mesmo, vai assim mesmo, né? E cozinhava tudo junto e acabou, estou aqui, né? Tá? Então, assim, ser otimista, ser lutador, né? Tá? Sonhador, tá? E se preparar. Se eu pudesse recomendar para quem está vindo agora, né? Tá? Mesmo para quem já tem a certa idade, não desanime, tá? Vamos empreender. Empreender é um negócio gostoso. Legal. Bom, o Pedro, eu percebi na sua fala aí essa predileção por livros eletrônicos, né? Mas eu vou ser obrigado a te presentear aqui com um livro que não é eletrônico, né? Eletrônica ainda é fácil. Aí, professor Cacheta, é legal, Cacheta. Muito fácil. Vai ter uma dedicatória específica para
Pedro, o PSEG já adquiriu um lote grande, né? E quem sabe com isso aí também, né, você possa ajudar ainda mais, né, as tomadas de decisões das pessoas, né, e se tornar aí uma referência de inspiração de vida para um número maior ainda de pessoas. Então, a gente vai encerrar por aqui e pedindo aí, sei lá, se você quisesse resumir aí numa grande frase aí, algum tipo de mensagem para as pessoas, Pedro? Cacheta, eu sempre fui um sonhador, tá? Sempre sonhei que existia um mundo melhor, uma coisa melhor do que aquele que eu vivia, né? Tá? Então, assim, não abdique dos seus sonhos, né? O PSEG é um grande sonho que eu tive, tá? Lá atrás, né? Tá? E está aqui, está crescendo. Eu pretendo logo curtir a vida lá na praia, né? Tá? Mas eu acho que está bem, um grupo muito bom aqui, tem uma diretoria, tem um grupo muito bom. O PSEG vai continuar. É o que eu vou deixar, não só para mim, né? Tá? Não só pensando em efeitos privados, mas eu quero deixar para a Exalc, né? Tá? Que eu acho que o PSEG pode ser a complementação da Exalc. Muitas coisas podem acontecer mais rápido se a Exalc tiver um braço, né, tá? Que dê essa agilidade. Tá? E fica aí, né? Não abra muito seus sonhos, continue sonhando e se preparando que um dia chega lá. E para você que quer continuar a acompanhar o nosso IAI Talk Show, e receber as informações aí sobre as temporadas e próximos entrevistados, cadastre-se na nossa lista de e-mails através do nosso site e não deixe também de se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar as notificações. Em breve nos vemos novamente. Até lá!